Bom, eu me chamo Rodrigo Adler. Esse aqui é um trabalho da cadeira de circuitos digitais do curso de Ciência da Computação. E eu e minha dupla, nós vamos falar um pouco sobre um banco de registradores. A dupla é composta por mim e o João Pedro Fernando. Eu vou falar um pouco sobre como a gente fez o código e ele vai detalhar mais sobre os resultados que a gente obteve e as formas de onda. Antes de começar, eu queria falar sobre o que é um banco de registrador. O banco de registrador é uma estrutura de armazenamento que é muito utilizada em circuitos digitais e em sistemas computacionais para armazenar dados. É um banco, chamado de banco de registrador porque é uma coleção de registradores. Cada um tem uma largura de dados fixas, que eles vão ser lidos ou escritos de forma eficiente. E no começo do nosso projeto eu deixei os comentários especificando algumas etapas. A gente começou aqui com os parâmetros. Aqui está em inglês, mas isso aqui vai ser a largura de dados. E a gente já predefiniu a largura dos dados dos registradores como 8. E aqui a quantidade de registradores a gente definiu como 4. E aqui é a largura do índice dos registradores. Isso aqui é uma função, que é o logaritmo de base 2. Então, por exemplo, se for 4 registradores, a largura do índice vai ser 2, porque o logaritmo 4 na base 2 é 2. Então, aqui seria 2 no caso. Aqui são as entradas e as saídas que a gente utilizou. A gente vai precisar do clock, do reset, que é o que vai setar o estado dos registradores. Aqui é a habilitação de escrita. Aqui é o endereço de escrita. E aqui a gente está definindo a largura. E esse aqui, ó, esse -1 e 0 está relacionado com o bit menos significativo e o mais significativo. Aqui é os dados de escrita, ou seja, os dados que vão serem escritos. Aqui é o endereço do registrador, que a gente chamou de 0 e 1. E aqui é a saída do registrador, 0 e 1. Então aqui são as entradas e aqui são as duas saídas, que são a saída do registrador 0 e 1. Aqui é um array que vai armazenar os dados dos registradores. Aí a gente chega aqui no alwaysFF. Ele é sensível à borda de subida do clock. E é alwaysFF, né? Porque isso aqui é um flip-flop, que é sensível ao clock. Então, aí aqui o que é que acontece? Se o reset for iniciado, no caso, se o reset for 1, o que é que vai acontecer? Os registradores eles vão ser setados para 0. Caso isso não aconteça e o write enable, que é a habilitação de escrita, esteja ativado, então os dados vão ser escritos no registrador. E aqui no final é simplesmente a leitura combinacional dos registradores. Eu usei uma assign para o RD0 e para o RD1. E essa parte aqui é uma leitura combinacional, o que significa que as leituras elas são feitas de maneira combinacional. Então, a saída recebe diretamente o valor da entrada, sem a necessidade de um pulso de clock. E é isso. Um resumo assim do que a gente fez. É um registrador que já foi definido que seria. É um banco de registrador que foi definido que seria 4 registradores, né? Que ele realiza escrita e leitura. Ele tem um reset para inicializar. E a escrita é controlada pelo write enable. E a leitura dos registradores é feita de forma combinacional. Então é isso. Obrigado pela atenção, professor Otávio. E agora eu passo a palavra para minha dupla. Saudações, professor Otávio. Meu nome é João Pedro Fernandes de Lima e eu vou fazer a apresentação de uns testes aqui simples do registrador. Bem, eu já tive a atitude de colocar aqui o resultado, né? As entradas e conforme a saída, eu coloquei as entradas em binário e as saídas em decimais, só para facilitar o entendimento, e eu prefiro escrever em binário. Então, a minha entrada de clock, ela já é o impulso aqui, e as minhas entradas aqui tá 00, aqui tá o número binário, que é esse número aqui de saída. O meu enable está ligado para colocar a escrita, para ativar a escrita do registrador. Bem, é um teste de escrever e o registrador ler. Aqui, Otávio, esse é o teste de formas de onda. É um teste que o senhor solicitou, que fosse feito e tal. Bem, nesse teste, o meu circuito ele recebe valores nas entradas e é passado para saídas conforme a validação do meu enable, da onda de clock e tudo mais. Aí eu posso observar que as minhas saídas estão no valor hexadecimal, a minha entrada aqui, date, está com o valor binário, eu coloquei assim porque eu prefiro escrever em binário. Aí eu posso ver que quando o meu enable está ligado, ela faz a verificação
Ó, desabilitei o enable. Agora eu vou mudar o valor aqui do binário. Ó, fiz a mudança, dá pra ver que a minha saída aqui estava a 5, continua a 5. Agora eu vou habilitar o meu enable, que faz a leitura, e automaticamente já foi feita a troca de valor aqui. Então mostra que o enable está funcionando normalmente. Agora o que acontece quando eu ligar o meu reset, que é um item assíncrono no circuito, né? É esperado que as saídas vão para zero. Automaticamente as minhas saídas foram para zero assim que o enable foi ligado. Esse foi o teste de onda que eu fiz. É isso. Obrigado.